E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, bom dia, boa tarde ou boa noite, Momo na área. Seguinte, vou ter que falar aqui com vocês sobre um assunto um tanto polêmico e íntimo, mas é um assunto que é necessário, principalmente nos dias de hoje, tá? Eu vou contar a minha experiência, a minha vivência em relação a esse assunto, o quanto eu amadureci e eu espero que com essa experiência, esse diálogo que a gente vai ter agora, vocês tomem como uma lição e também amadureçam a partir daí. Caso não, tudo bem, vocês têm o livre arbítrio. Mas o assunto de hoje é empinar pipa sem vento. Se é que você me entende, masturação. Vamos lá, meus amigos. Vamos começar lendo esse artigo da Bíblia Online, né? O que a Bíblia diz sobre masturbação? A Bíblia não fala diretamente sobre a masturbação, mas avisa contra todo tipo de prática sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado por duas pessoas juntas. A masturbação pode causar sérios problemas na vida de uma pessoa. Isso com certeza, meus amigos. Infelizmente, para mim, eu, Messias Momoa, tive essa introdução sexual quando eu era um adolescente, lá pelos 12 anos. Aquela coisa, né? Você tem os amiguinhos, primos. Não estou falando de introdução homossexual. Tá? Isso nunca teve na minha vida, graças a Deus. Mas eu falo no sentido de que a gente trocava fitas VHS ou aqueles DVDs piratas que a gente comprava no centro da cidade, nos calçadão. E isso me introduziu nesse mundo sexual. Isso, eu tenho uma memória muito forte também da época que eu era bem jovem, 12 anos, como eu falei, 12, 13 anos. E eu comecei a me masturbar. Isso para mim, na época, né? É uma maravilha para o adolescente. Eu tinha vezes que era 7, 8 vezes por dia. Eu me lembro que eu cheguei a essa marca assistindo ao Caldeirão do Hulk na Musa do Carnaval. Foi a época que era tudo maravilhoso, né, para mim, nesse sentido. E aí isso foi passando-se os anos. E é como um vício, de fato um vício que é degradante, porque como todo vício, você considera que está tudo bem e que isso não faz mal para você. Só que o vício na masturbação leva ao vício também na pornografia ou vício sexual. E aí a gente vai entrar na segunda etapa da minha vivência, né? A etapa em que eu perdi a virgindade e eu considerava que tudo que eu tinha que fazer com a mulher com que eu estava me relacionando eram as mesmas coisas que eu via nos filmes. E, óbvio, eu nunca forcei nenhuma namorada a nada, porém, ficava difícil para elas acompanhar o meu ritmo. Enquanto eu queria 6, 7, 8 vezes por dia, elas não aguentavam. Pediam para parar, diziam que já estava ardendo. E óbvio, não era porque eu estava forçando algo. É simplesmente porque elas também queriam sentir prazer, queriam me dar prazer. E eu dizia, tudo bem, então eu vou ficar aqui na mão. Então eu botava um filme e ficava na mão. E aí, lembrando dessas cenas agora, eu entendo o quão é repulsivo. Mas elas foram necessárias para eu alcançar a maturidade de hoje. E eu tenho, como posso dizer, vergonha desse momento da minha vida. Aqui a gente vai continuar lendo o artigo. Quais são os problemas de se tocar? Desejos maus. A masturbação normalmente é praticada enquanto a pessoa está pensando em fantasias sexuais. A resposta a esse pensamento é a masturbação, porque não há outra pessoa
para se satisfazer. A Bíblia avisa que esses pensamentos são errados e que devemos controlar nossa mente. Masturbar não é a solução. Esse é o grande ponto, meus amigos. O que é que a Bíblia diz? Em vários momentos da Bíblia, tá? Você é feito à imagem de Deus. Você não é um animal irracional. Você tem desejos, você tem vontades, você tem pecados. Mas o que te difere de um animal que pratica esses pecados irracionalmente é o autocontrole. Quando você passa a se controlar, você sente a diferença. Nossa, por várias vezes na minha vida eu tentei parar. Parava 1, 2, 3 dias, eu acho que na época que eu tentava parar, o máximo que eu conseguia era 5 dias, acho que uma semana. E aí depois voltava com muito mais vontade. Não é equilibrado. O sexo foi criado para 2 pessoas, certo? Só 2 pessoas. A masturbação só envolve uma pessoa. Esse tipo de comportamento promove o isolamento e o egoísmo. Com certeza, meus amigos. Você é um indivíduo antissocial. Sai pouco, não se relaciona com pessoas, de casa para a escola ou de casa para o trabalho, ou assim por diante, né? Se tranca ali no quarto, empina naquela pipa sem vento, se satisfez, pronto, acabou. Jogou toda a serotonina, endorfina, sensações de prazer, hormônios do prazer no cérebro, ficou aliviado, acabou. Você sente que não precisa de outras pessoas para viver, para se relacionar. E a gente sabe que é uma mentira. Você está se envenenando com a sua própria mentira. Por muitas vezes eu acreditei que eu não precisava de uma namorada, de uma relação séria para me satisfazer. Eu vou chegar a esse ponto da história mais para frente, mas me acompanha aí. É um vício. A masturbação se torna um hábito difícil de quebrar. Pode até causar problemas no casamento, porque a pessoa pode não se sentir satisfeita com a própria parceira. A masturbação acaba tomando o lugar do sexo normal. Como eu falei, as minhas namoradas, na adolescência, se sentiam, como posso dizer, insuficientes, porque não conseguiam acabar com a minha vontade sexual. Só que a minha vontade sexual era de mais e mais e mais. Não envolvia a qualidade do sexo em si. Eu só queria o ato, gozou, teve a ejaculação, deu ali 5, 10 minutos, voltava, e não era aquela coisa de como posso dizer, de ejaculação precoce. Era um ato realmente demorado, tinha lá seus 5, 10 minutos de relação para 5, 10 minutos de descanso. Então era algo que ali tinha, não sei explicar, era só um ciclo vicioso. Eu só queria mais e mais daquelas pequenas quantidades de serotonina e endorfina que meu cérebro jogava, sentia aquele prazer. Eu acreditava que era um prazer mediano, eu sempre queria mais. Você consegue entender a relação disso que tem pro vício e a correlação às drogas? Um indivíduo que é viciado em alguma droga, ele sempre vai querer mais daqueles pequenos fragmentos de prazer. Então, para mim, era sempre isso. Eu sempre queria mais daqueles pequenos fragmentos de prazer. E, vamos lá, se aliviar sozinho é pecado? Na Bíblia não tem nada falando sobre isso ser pecado. Mas tem muitas coisas falando sobre você fazer isso, né? Não no sentido literal da palavra, mas vamos lá, vamos ler aqui. A masturbação não é uma boa forma de aliviar a tensão sexual física. Pode aliviar no momento, mas quanto mais fizer, mais vezes o corpo vai ficar tenso, esperando uma liberação de tensão. Se a pessoa não está dentro de um casamento saudável, ficará presa à masturbação. Se você não está casado, é melhor evitar pensamentos e situações que causem tensão sexual.
peça ajuda a Deus para não ficar nessa situação e poder relaxar. Eu sei que hoje é muito mais difícil do que antigamente, porque hoje temos as redes sociais que praticamente parecem um catálogo de pornografia. Mesmo que não mostre o ato em si, as mulheres andam seminuas, se expondo sexualmente. Não adianta dizer que não. Sim, é uma verdade, as mulheres praticamente, não todas, óbvio, mas existem as mulheres que são sexuais, né, e ficam se exibindo sexualmente para fomentar likes, porque elas só se sentem satisfeitas com a validação alheia. Isso é uma verdade. Então, isso dificulta a vida do indivíduo que já tem um vício em pornografia e masturbação. Eu fiquei mais de 2 anos sem redes sociais, porque eu estava decidido a me controlar, a ser dono do meu destino. Mas antes disso, e isso antes, obviamente, de conhecer Deus, que já controlava o meu destino sem eu saber. Então, eu fiquei sem redes sociais, me afastei de todo tipo de tentação, foquei apenas no meu destino, na minha saúde, e isso foi crucial no meu amadurecimento. Vamos continuar lendo aqui os tópicos. Como posso ficar liberto do vício da masturbação? Primeiro, ore a Deus. Na época eu ainda não era cristão, mas hoje eu entendo o quão é necessário. E peça desculpas por se deixar viciar. Peça sua ajuda para ficar livre. Se você está viciado em fantasias sexuais ou pornografia, arrependa-se e peça a libertação a Deus. Rejeite o pecado. Livre-se de todas as coisas que provocam desejos lascivos e evite a tentação. Aprenda mais sobre Jesus e dedique a sua vida toda a Ele. Recuse os maus pensamentos e pense em outras coisas. Foi a época que eu mais me dediquei à musculação. Eu me tornei praticamente um bodybuilder. Cheguei a 101 quilos, sendo que eu estava só com acho que 12 ou menos de 12 de BF, porque eu não era 100% regrado na alimentação, porém eu me dediquei bastante à musculação. Eu tinha um relacionamento, porém a nossa relação era muito saudável. Tá? O meu pecado era ter uma relação fora do casamento, mas era bem satisfatório porque eu me dedicava durante toda a semana ao trabalho, aos estudos, à academia. Eu era bem focado, malhava com muito prazer, via os resultados e isso me motivava. Era a minha liberação de endorfina, isso me dava prazer. Então eu consegui desviar desse vício que estava me destruindo para atividades que melhoravam a minha saúde, em vez de destruir a minha saúde. Aqui fala para você falar com um pastor, pessoas que você confia. Eu acredito também se você não tiver confiança no seu pastor, fale com seus familiares próximos, fale com um psicólogo se você tiver acesso, tá? Se você é solteiro, pense seriamente no casamento, procure uma mulher que seja séria. Por exemplo, se você não é cristão, mas mesmo assim quer se desvencilhar desse vício de pornografia, das coisas que atiçam esse seu lado, faça uma limpeza mental. Saia das redes sociais, não acesse mais sites adultos, procure mulheres fora dos ambientes normais, procure mulheres que não se sexualizam na academia, procure mulheres que não escutam funk. Por incrível que pareça um preconceito, mulheres que escutam funk, as letras dos funks, elas só sexualizam a mulher. Se você quer realmente melhorar a sua saúde, se melhorar como pessoa, abandonar esse vício, você tem que mudar todas as suas atitudes. Então, procurar mulheres que não sejam fáceis, uma mulher que seja conquistável, e não uma mulher que seja, sei lá, de fácil acesso, isso vai facilitar para você, porque você vai almejar conquistar aquela mulher pelo sexo, mas também
você vai acabar conhecendo ela no percurso. Então você vai possivelmente ter uma relação muito mais saudável do que uma relação que seria baseada apenas em satisfação sexual. Uma outra dica que eu posso dar para você, além das que eu já estou fazendo, toda vez que você pensar em se masturbar, faça flexões. Eu não estou brincando, faça flexões. A cada 10, 20 flexões, você vai aumentar a sua resistência física, vai gastar essa energia, tá? Você vai sentir que a sua saúde vai melhorar, você vai ficar mais forte, literalmente, e vai gastar esse tesão que está acumulado de alguma forma. Então, abandone redes sociais, pare de procurar pornografia, foque no seu corpo, na sua mente, na sua alma. Procure alguém que agregue de forma intelectual e espiritual. E talvez o sexo até se torne muito, mas muito melhor quando você for praticado. Essas são as dicas que eu posso dar. A minha vivência com o vício da masturbação e da pornografia, eu me arrependo bastante, mas ela serviu para que eu pudesse expandir a minha mente e entender que eu não sou um animal descontrolado. Eu tenho controle do meu corpo e com Deus em foco, eu posso glorificar o meu corpo em relação ao meu casamento e, sinceramente, quando você abandona esse vício, toda relação sexual que você tiver vai ser 10, 15, 20 vezes muito mais prazerosa do que a que você estava tendo ali constantemente. Lembra que eu falei que eu era apegado a pequenas frações de prazer várias vezes? Então, quando você deixa acumular, né, a sua energia, quando você realmente vai ter relação sexual com a sua parceira, sua esposa, aquilo se multiplica centenas de vezes. É uma dica que eu posso te dar. Para de se masturbar, vai fazer alguma coisa melhor para você, que quando você tiver relação sexual de verdade, a relação vai ser centenas de vezes muito mais prazerosas e satisfatórias do que 10 masturbações mal masturbadas. Então, essa era a ideia que eu queria trocar com vocês, tá? Se você tiver alguma coisa a agregar, comenta, me segue nas redes sociais, vamos trocar uma ideia. E é isso. Messias Momoa fica por aqui. Um abraço a todos e tchau! Baby, I'm playing on you.